A primeira rodada da fase de grupos passou e você aí de casa deve estar se perguntando, né? Quem foram os melhores jogadores desse começo de Champions League? Algumas goleadas, alguns tropeços. Quem se destacou no primeiro momento na busca pela orelhuda? Seja muito bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e essa é a seleção da primeira rodada da Champions League da temporada 2021-2022. Eu vou te falar que foi bem difícil montar essa seleção porque tivemos grandes destaques no ataque, no meio campo e nem tantos assim na defesa, né? Pra encaixar mesmo os jogadores foi difícil. Então vamos começar com o goleiro dessa seleção que vocês vão ter uma ideia boa, né? O Keylor Navas pra mim foi um dos grandes destaques aqui. Com aquela defesa toda atrapalhada do PSG, o goleirão teve que se desdobrar para garantir pelo menos um empate frente ao Bruges, que deu muito trabalho. E convenhamos que o gol era meio inevitável, né? Principalmente com o desvio a queima-roupa. Estatisticamente, entre número de defesas difíceis, cortes e pressão do adversário, ele foi o melhor goleiro. Só que por outro lado temos Courtois, que foi decisivo na vitória do Real Madrid, suportou a pressão da Inter durante todo o jogo e bem, não tomou gols, né? Ainda temos Mike Maignan pegando pênalti contra o Liverpool, entre outros goleiros com bons momentos. Mas dessa vez, Courtois leva. Na lateral direita, a briga é muito boa entre dois craques. O primeiro é Alexander-Arnold, que jogou muito bem contra o Milan em um jogo complicado, com o direito a gol que abriu o placar em Anfield e quase tirar uma bola, né, em cima da linha. Mas dessa vez, o meu voto vai para João Cancelo, não só pelo golaço de fora da área, mas por ter participado muito das jogadas de defesa do time. Ter sido um ponto a favor do City nesse aspecto em um dia que a defesa mesmo estava longe de ser o ponto forte do time. Nossa dupla de zaga tem dois craques gigantes. O primeiro deles é o brazuca Éder Militão do Real Madrid. Foi muito seguro defensivamente e ao mesmo tempo foi responsável por várias jogadas de perigo do ataque dos blancos. No melhor estilo Sérgio Ramos, né, apareceu muito bem de cabeça durante o jogo, trazendo perigo e que mostrou bem como o defensor vem evoluindo dentro de campo. Ao seu lado, o Bonucci, que na vitória tranquila da Juve contra o Malmo, foi o grande líder defensivo, não só como líder mesmo, mas em ações defensivas, né, roubou bola, bloqueou chute, mostrou que os 34 anos ainda não pesaram para o craque italiano. A primeira surpresa de verdade veio na lateral esquerda. Cristiano, do Sheriff, que foi o nome do jogo contra o Shakhtar Donetsk, né? Fez duas assistências que decretaram a vitória por 2-0 em cima dos ucranianos. E não só ofensivamente, né? Defensivamente, o cara mandou muito. Ele dominou o lado esquerdo, ganhando todas as divididas, roubando a bola e interceptando passes. Um dos melhores de toda a rodada, viu? Na meiuca, talvez o maior dos problemas. Eu não tô nem aí, eu vou montar um time sem volante mesmo, porque, cara, não dá. A gente vai começar com o Jude Bellingham, o moleque tá voando. Depois daquele copo de cerveja, né, que ele tomou na Bundesliga, o cara ativou o modo craque. No jogo contra o Beşiktaş, simplesmente destruiu. Fez gol, deu assistência, tudo isso com apenas 18 anos de idade. E depois de fazer tudo isso, dentro do Vodafone Park, na Turquia, o cara tem coragem de provocar a torcida, amigo. Aí a gente tem que tirar o chapéu pra ele. Eu só não sei se foi muita coragem, né, ou falta de noção, mas eu vou dar essa moral pro cara. Do seu lado, um jogador que ouvimos pouco falar nessa primeira rodada, mas, cara, ele fez um hat-trick contra o City no Etihad Stadium. Christopher Nkunku é o nome da fera que ninguém lembra porque o time perdeu. Mas ó, podem falar o que quiser, o fato é que o Leipzig brigou como pôde contra o gigante inglês e Nkunku merece muito crédito por isso. Fez de cabeça, fez chutando cruzado, o garoto francês, que é da base do PSG por sinal, acabou dando certo no Leipzig. Vamos ver se ele consegue manter uma média dessa nos próximos jogos, né? E para fechar a meiuca, o meio campo, Jack Grealish, o super reforço de 120 milhões de euros que muita gente criticou, e com razão, né? Pelo menos está fazendo sua parte com a camisa azul dos Citizens. Bateu um ótimo escanteio na assistência para o gol de Ake e depois deixou o seu. Fechamos então nosso meio campo, faltando falar de muita gente aqui que poderia estar, né? O Fabinho e o Anderson do Liverpool jogaram demais, o Alexandre da Juve jogou de ala e poderia estar aqui, né? O Freuler da Atalanta foi crucial no empate contra o Villarreal, isso só por cima, né? Escreve aí embaixo quem foram para vocês os melhores meio-campistas da rodada. Então vamos pro ataque, porque novamente tem muita gente para citar aqui. Haller, cara, é lógico que tem sua vaga, né? Ele fez 4 gols pelo Ajax. Um pôquer e um jogo de Champions não é para qualquer um não. Só que é daquele jeito, não dá para colocar o Haller e ignorar o fato que sem o Antony
ele não teria chegado tão longe. O Antony comeu a bola nessa goleada histórica do Ajax contra o Sporting e se formou como um dos jogadores que precisam ser analisados por Tite e companhia, né? Tá certo que tem 21 anos de idade ainda, tem que amadurecer, mas olho nele. Considerando o jogo como todo, participação nas jogadas, dribles, 2 assistências, cara, eu coloco o Brazuca também nessa seleção da rodada. E, para fechar, é impossível se não fosse ele, né? Robert Lewandowski, o homem em gol do rolo compressor chamado Bayern de Munique. 2 gols contra o Barcelona em pleno Camp Nou, coisa que o torcedor catalão não está tão acostumado a ver. Quando o assunto é Bayern de Munique, talvez esteja, né? O fato é que o Leva começa a champinha jogando muito, não só pelos gols, mas pela movimentação, posicionamento, que já é bem característico dele, né? Além daquele golaço que ele deixou pequeno no chão. E assim nós fechamos aqui nossa seleção da rodada, mas eu acho que tem alguns nomes que merecem ser citados, mesmo que não apareçam entre os 11. Charles Ketelaere, do Bruges, foi o terror do time do PSG nessa primeira rodada, driblou, chutou com as 2 pernas, jogou muito mesmo. Outro garoto despontando aí, né? Gabriel Jesus também jogou muito bem contra o Leipzig, mas foram só pouco mais de 10 minutos em campo, então é difícil falar tanto assim. E lógico, Lukaku, que mesmo em um dia ruim do Chelsea, conseguiu fazer a diferença e garantir os 3 pontinhos dos Blues. E aí, você curtiu a seleção? Escreve aí embaixo pra gente qual a sua seleção da primeira rodada e não esquece de deixar aquele like. E sim, aquele like. Clica com vontade nesse joinha aí embaixo. E para ver vídeos anteriores, cara, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.